provérbios e ensina a criança. Infelizmente, as intempéries acontecem. E essa semana minha sogra teve problema de saúde, um princípio de AVC. E eles a família toda está correndo com ela para lá, para cá, e vai no médico. E hoje, de manhã, às 9 horas, ela tinha um exame marcado e ele teve que socorrer, né? Está lá no hospital com ela, levou para fazer esse exame, acabou que não deu certo, enfim. Está transitando com ela e coube a mim, então, trazer a lição hoje sozinha. A gente estava combinado de fazer os dois, cada uma parte, mas enfim, estamos aqui para honrar o Senhor, aprender mais da palavra dele. E eu queria começar pedindo, né, a oração pela minha sogra mesmo. Ela está um pouco debilitada e meu sogro também passou por um tempo de provação muito grande. Eles já são de idade, bem de idade avançada. E eu queria pedir oração por eles agora. Um irmão que puder orar por eles, se voluntariamente, se quiser orar pela nossa família, por favor, faça isso. Quem gostaria de fazer essa oração para começar? Pode ser você? Obrigada. E ora pela Evani e Josias. O pai dele chama Josias. E a dona Evani. Vamos orar então? Josias e Evani. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais um dia estar aqui, na Tua presença, pela Tua graça na nossa vida. Nós viemos pedir pela dona Ivani e Josias. Eu peço, meu Pai, coloca as Tuas mãos sobre a saúde dela, restaura, Senhor, a saúde dela. Lhe peço, meu Pai, esteja com a família ali, ajudando, meu Pai. Abençoe agora a escola dominical, a aula, Senhor, fale conosco. Lhe peço que esteja conosco neste dia. Lhe peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigada, irmão. O texto que a gente vai falar hoje, na verdade, a lição de hoje, ela é uma lição complementar, eu diria, à lição que a Vanessa, mas o Pablo apresentaram. Na lição deles, o tema era como não criar os seus filhos. E foi muito boa aquela aula, né, muito produtiva. A ilustração que eles trouxeram foi fantástica, né, um menininho sentado no trono e os pais servindo ele. Então, como não criar os seus filhos. Bom, complementando essa ideia, agora vamos ver como criar, então, os nossos filhos. E Provérbios traz uma dica, né? Deus deixou ali em Provérbios essa ideia de como fazer, né? Ele nos ensina através de Provérbios como fazer. Eu comecei ali o nosso slide, fazendo uma propaganda da minha família, né? Claro, minha família é meu maior tesouro. Mas só para ilustrar um pouquinho, o caminho que a gente faz. Ali eu tenho a Ana Raquel e o Paulo André. Nós temos eles, a Ana Raquel estava fazendo 6 anos. E este ano, agora na outra foto, ela vai fazer 16. Então, 10 anos de percurso. É claro que essa é uma parte da criação, uma parte do caminho que a gente tem trilhado junto com os nossos filhos. Mudou, algumas coisas mudaram ali, né? Eu engordei, meu marido emagreceu, tinha que ser o contrário, não era para ser assim, né? Mas o foco aqui são os filhos, eles cresceram. Como é que a gente lidava lá no começo, quando eles eram pequenininhos, e como é que a gente lida hoje? Será que mudou? Será que eu como mãe, né, meu marido como pai, nós mudamos o jeito de criar? Bom, antes da gente entrar diretamente no texto, que é Provérbios 22:6, eu queria pensar um pouquinho com os irmãos. Eu tenho que mudar aqui. Por que estudar esse texto? Por 2 motivos. Em primeiro lugar, é preciso saber, eu sei que hoje aqui talvez tenham pais, não tenham, as pessoas que não sejam pais, possivelmente alguns que vão nos assistir são filhos, mas por que estudar Provérbios 22:6? É um momento muito importante, um momento de liberar os nossos filhos. Aí o pastor Davi diz assim: saber quando segurar e quando soltar também representa um dos maiores desafios na educação de filhos. Então, esse equilíbrio entre saber cuidar, liberar ou não, saber a hora que ele está pronto e
por sua vez, o filho saber se ele realmente está pronto, é um grande desafio da educação. E nós, como cristãos, precisamos ter as comandas corretas para saber liberar e saber reter. Porque qualquer falha nesse processo pode alterar a formação do nosso filho. Se a gente libera cedo demais, pode dar problema. Se a gente não libera nunca, pode dar problema. Vai se tornar um adulto, né, não saudável. Um cristão não saudável. Então, é importante saber sobre essa dinâmica pai e filho. Um bom pai, uma boa mãe, dedica tempo para moldar o comportamento de seus filhos nessa direção. Explicando, usando esse tempo para ensinar como se comportar, como viver a vida cristã, como se tornar um filho de Deus. E a gente precisa gastar tempo, por isso que a gente precisa se debruçar na palavra de Deus para saber como fazer isso. Que a gente viu pelo exemplo da aula da nossa irmã, como não fazer. Não devemos fazer algumas coisas. E hoje a gente vai ver o que a gente deve, então, fazer. Bom, antes de entrar na explicação do versículo, que a gente vai trabalhar só mesmo com Provérbios 22:6 hoje, eu queria a participação de vocês. Todo mundo tem um celular aí? Levanta o celular. Acho que cada fileira deve ter um, né? Todo mundo tem internet. Então, eu queria que vocês entrassem nesse site, www.mente.com, e clicasse nesse código. E respondesse essa pergunta para mim. E aí, como tem um celular, pelo menos, em cada fileira, os irmãos que puderem auxiliar quem está do lado e não tem o celular, perguntar qual é a resposta dessa pergunta e digitar aí para a gente, só para eu fazer uma enquete, para a gente ter uma ideia, o que é mais de precioso que você recebeu ou ainda recebe de seus pais. E pode citar exemplos. Se você quiser, se puder, né, se aproximar um pouco, perguntar para o irmão qual que é a sua resposta. Aí a pessoa que conseguiu acessar pode digitar mais de uma resposta. Um minutinho para a gente fazer isso. E aí eu vou pedir para o Miltinho já colocar a tela para eu ver quem está respondendo. Quem está em casa também pode fazer essa dinâmica. É só entrar no site e fazer responder essa pergunta. O que de mais precioso você recebeu ou ainda recebe de seus pais? Dê alguns exemplos na prática. Conseguiram entrar? Digitaram código? Deu certo, gente? Milton, você consegue mostrar a tela com as respostas? Ele vai ter que mudar ali. Ele vai mudar a tela para... Vocês querem saber para já saber quem que conseguiu responder. Não é a outra tela, volta lá. Setinha. Setinha pega a outra. Está aparecendo essa pergunta para vocês? Não, volta lá, Milton, a primeira tela. Vai na setinha. Lá em cima, na barrinha lá em cima, setinha. Volta para a tela. Não é essa ainda, é a outra. A primeira. Será que é porque eu estou mexendo aqui que está travando lá? Bom, se não der certo, a gente pula e vai para lá. Naquela mesma tela do navegador, só que a outra... Isso, agora você vai na setinha, volta lá perto a barrinha de cima. Ah, vocês estão respondendo ali, né? Já está vindo a resposta. Ali está uma tela e ali está outra. Isso, agora vocês vão ter que entrar de novo, gente. Porque é essa a pergunta. Vocês responderam na outra. É o mesmo código. É o mesmo código. 76393833. Eu não posso sair do tapete. 78393833.
833. Deu certo? Apareceu essa pergunta agora? Apareceu essa? Apareceu a outra agora? Eu acho que não vai dar muito certo, então não. A gente deu uma treinadinha, mas não deu muito certo. Apareceu essa? Tem que sair e entrar, dá um restaurar lá. Tecnologia tem essas coisas. Eu gosto de usar tecnologia, mas tem hora que não dá muito certo, né, gente? Mas vamos tentar, para a gente tentar fazer uma coisinha um pouco diferente. Entre novamente, abre uma nova aba, né? Eu vou sair daqui para não ficar atrapalhando. Tudo bem aí, Ana Raquel? Ana Raquel está me ajudando lá também. Já tem respostas? Conseguiram responder? Deu certo? Não está dando certo? Volta na tela. Agora acho que o pessoal está respondendo nessa tela. Calma aí. Abriu, conseguiu responder. Agora dá um restaurar aí, que aparecem as respostinhas aqui. Não? Não deu? Bom, eu queria que vocês vissem as próprias respostas, mas só eu vou ver depois. Embaixo? Na pessoinha lá, né? Deixa eu ver aqui. Acho que eu que tenho que ver aqui, né? Deixa eu abrir aqui. Não, como está aberto lá, eu não vou conseguir abrir aqui. Vou resetar os resultados. Bom, vamos responder então. Não deu certo? Deu? Vocês responderam? Ótimo. A gente vai tentar conseguir ver as respostas. Ah, entendi. Tá. Então deixa só no slide mesmo, não tem problema. A gente usa essa tecnologia no outro dia. Ela diz que está dando delay. Quando clica lá, demora a rodar, então vai atrasar muito nossa aula. Vamos só pensar um pouquinho aqui. O que de mais precioso você recebe de seus pais? Alguém quer comentar o que respondeu? Pastor, o que você respondeu lá? Ficou tão firme na minha mente que por mais que eu queira evitar, eu não consigo. Às vezes as pessoas me repreendem por ser assim. Eu chamo todos de sim senhor, não senhor, sim senhora, não senhora. As pessoas dizem assim, o Senhor está lá no céu. Eu continuo, sim senhor. Sim, principalmente senhor. Aqui em São Paulo, né? Muita gente não é acostumada a chamar senhor e senhora. Então, aprendi com eles e não consigo não fazê-lo. Mesmo sendo, às vezes, repreendido, eu continuo. Aprendi com os meus pais. Muito bom. Mas alguém quer compartilhar? O que ficou assim, ou que está ainda, que você está aprendendo? A gente tem? Respeito. Eu respondi, no primeiro momento, respondi a mesma coisa que o pastor. Respeito. Respeito. Mais alguém? Vanessa. Ai, Afonso, obrigada. Não aprendi só com a minha mãe, mas com Jesus, o perdão, né? Quando a gente perdoa a pessoa, a gente apaga o que ela fez e dá uma nova chance para ela. Perdoar. Legal. Mais alguém? Compartilhar? Coloquei o exemplo de caráter e o incentivo aos estudos, que foi, no meu caso, muito importante na minha vida profissional.
Joia, incentiva aos estudos. Na carreira que o irmão queria mesmo? Os seus pais incentivaram você na sua carreira? Estudar. Não, a estudar de modo Só geral. estudar, A minha independente. O que tarefa você era quiser. estudar. Se você quisesse fazer, eles iam apoiar, mas tinha que estudar. Ok, mais alguém? Tem uma irmã ali. Depois dessas colocações, né? Com certeza acho que todo mundo aprende isso em família. A religião, a uma certa idade fica muito fácil da gente controlar os nossos filhos, mas passou para a adolescência e entra a rebeldia e fica bem complicado. Eu mesmo estou passando por uma fase assim e acho que através de muita oração e muito conselho mesmo para arrastar para perto de Deus. Você aprendeu dos seus pais a religião e está tendo um pouco de dificuldade de trazer os filhos. Mais alguém? Eu aprendi que não posso mentir, que tenho que ser justa e que amar a Deus sobre todas as coisas. A minha mãe falava assim para mim que eu não tinha, muitas vezes eu lembro de menor do que o meu filho, e eu chorava, falava, mãe, eu não quero ir na igreja hoje. Ela falava assim, você não tem querer, você tem obrigação de agradecer ao Senhor. Então, muitas das vezes ele fala para mim, eu tenho escolha? Não, né, mãe? Eu falei, não, não tem escolha. Não tem escolha. Eu também ouço muito isso lá em casa. Tem alguma escolha? Não, não tem. Então vai fazer o que é. E a gente sabe que no final a gente vai assimilar essa obrigatoriedade como a melhor coisa que o pai pôde fazer conosco. Ainda bem que você me trouxe. Nem que seja a força. Não tem escolha. Muito bem. Só para pincelar aqui, olha a importância do exemplo dos pais e a importância de falar, falar e falar. Tem alguns pré-adolescentes aqui, eles estão pensando assim, ai, minha mãe fala demais na minha cabeça. Fala mesmo. Mas Deus nos fez para falar mesmo. Para falar, inculcar e falar, até o dia que vocês aprenderem a fazer sozinhos. E demora. Não é aos 10 anos que a gente aprende a fazer sozinho. Então, uma notícia ruim para vocês, tá? Os pais e as mães, principalmente, vão falar, continuar falando. Então, desanima. Considera essa guerra perdida. Você vai ter que ouvir. Né? Porque o bom pai, ele vai falar. Provérbios. Enquanto o Dema vai falar ali, vamos abrir em Provérbios 22? É importante diferenciar, né, a religião da fé. A gente vive, né, é difícil, às vezes a gente confunde as coisas, né? Mas os nossos filhos têm que ver fé na gente, convicção, né? Tem que vir à igreja, eu acho excelente e é bom isso, mas sobretudo a fé. Como é que eu sou em casa? Como é que meu filho me vê em casa? Como é que o meu filho me vê tratando a mãe dele? Como é que meu filho me vê tratando o pai dele, né? Então é importante e a gente mostrar a nossa convicção, porque não pode ser um ato mecânico, né? Eu concordo que tem que vir para a igreja, sim. Eu acho que é por aí, mas é importante a gente mostrar para os nossos filhos isso, né? A convicção. O trazer à igreja é o primeiro dos passos. Aí é claro que não é só esse, a gente vai ver agora em Provérbios 22, 6, que esse é o primeiro, né? O ir à igreja é um dos primeiros. Mas o só trazer à igreja não é suficiente. Vamos ler o versículo? Eu vou ler do 1 ao 9, mas o nosso foco vai ser só o 6, tá bom? Provérbios 22, do 1 ao 9. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e o outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe deles. E agora o nosso versículo, né, chave, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele.
O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é o servo do que empresta. O que semeia injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Bom, Provérbios 22, 6, eu queria fazer mais algumas perguntas para a gente pensar um pouquinho e conversar um pouquinho nessa manhã sobre esse texto. Esse texto nos dá licença, então, para concluir que um jovem ou um adulto rebelde não foi criado no caminho em que deveria andar pelos seus pais? Essa é uma discussão muito calorada, né? A Bíblia diz que se a gente ensinar o caminho, a criança não vai se desviar. É isso mesmo que está dizendo aqui? Podemos concluir, então, que aquele adulto ou jovem que se tornou rebelde, que não quis mais pai, mãe, crentes, fiéis, piedosos, desde sempre, que trouxeram filho, se torna adulto e desvia. É porque o pai não criou direito? É porque não fez certinho? Esse texto, ele está dizendo que o pai falhou? O pai e a mãe falharam? O que vocês acham? Vamos pensar. Até que ponto Provérbios 22:6 nos encoraja, como pais, a respeitar os interesses, as habilidades, os talentos e os dons únicos do filho? Nós devemos dar opções ao filho? Ensina no caminho que deve andar. Algumas pessoas leem esse versículo e enxergam ele de modo... Não, eu vou ensinar, não vou dar nenhuma opção. Vou levar para a igreja, não pode fazer mais nada. É só aqui. Será que é isso que esse versículo está dizendo para a gente fazer? E a última pergunta que a gente vai pensar nessa manhã. Quais seriam as maneiras práticas de consagrar o jovem que já se mostrou seguidor do caminho? E aquela criança que já se converte desde cedo? Como a gente pode consagrar? Ou não precisa mais? A criança já se converteu, que ótimo, já agora deixa com Jesus. Né? Deixar com Jesus, é claro que a gente vai deixar a vida toda, sempre é Ele que vai fazer o trabalho, mas então eu não preciso mais ensinar, porque ele já se converteu, já tomou decisão, já foi, já se batizou, agora já pode andar sozinho. Ou eu preciso ainda continuar monitorando esse jovem, esse adolescente? É uma discussão, né, esse versículo. Quando a gente lê, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, a gente enxerga muitas vezes esse texto como uma promessa, não é isso? Por muitos anos eu também enxergava assim. Mas, quando a gente foi meditar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais do gênero literário, né? Provérbios é escrito em forma de poesia, e a gente vai estudar um pouco mais a gramática, e aprofundar no texto, no original, a gente vai ter uma correção nessa visão. Né? E eu queria corrigir a visão daqueles que, junto comigo, estavam meio entendendo errado esse versículo. O contexto de Provérbios mostra, eu li do 1 ao 9 porque nós temos ali uma ideia de dois caminhos, se a gente for considerar o contexto, são dois caminhos. E Provérbios está sempre falando de dois caminhos, aqui, o caminho do sábio e o caminho do tolo. E nesse contexto aqui não é diferente. Ele está apresentando o que acontece com o tolo, né? E o que acontece com o sábio, o fim de cada um. Então, nós vemos que dentro da nossa criação de filhos, desde quando a gente tem os nossos filhos, é apresentado para eles dois caminhos. Sempre o caminho de fazer o que é certo, o caminho de fazer o que é errado. E aí a gente vê que Provérbios fala do final desses caminhos. Agora, que caminho tomar? Claro, a resposta aqui é um pouco óbvia. É claro que eu quero o caminho da sabedoria. É claro que eu quero o caminho da prudência. Quero que meu filho se dê bem. Então, eu vou colocar ele dentro da palavra de Deus. Eu vou ensinar, porque eu quero que ele lá no final tenha êxito, que ele seja feliz, que ele seja abençoado pelo Senhor, que ele tenha esse propósito. Essa é a resposta óbvia. Acontece que a gente enxerga esse versículo, muitas vezes, como se fosse uma promessa. Bom, vou ensinar quando é pequeno, que quando ele tiver o poder de decisão, ele não vai se desviar, eu posso descansar. Então, eu levei na escola dominical, primeiro passo, aí ele teve a decisão por Cristo,
Ótimo, agora eu posso descansar que ele vai tomar as decisões sozinho. Não é bem isso que o versículo está dizendo. Ele está dizendo, ensina a criança no caminho. Não é para ensinar o caminho e deixar ele ir. É ensinar a criança no caminho, ou seja, caminhando junto com ele. Até quando, Simone? Até quando nós devemos caminhar junto com os nossos filhos e trazer a igreja e ser o exemplo e falar, olha, faz igual a mim? Os irmãos acham que tem uma idade que a gente pode ir? Agora vai. E aí, quero a participação dos irmãos. Até 10 anos? Até 12 anos? Até... se batizou. Então, preciso mais ficar lendo a Bíblia, orando. Deixa ele fazer sozinho. Elaís. Está chegando o microfone aí, Elaís. Tem uma idade? Eu acho que filho é sempre filho para você. Pode mudar a maneira de como você vai influenciar na vida dele, de como você vai ensiná-lo. Quando é pequeno, você mesmo coloca roupa nele, você apronta ele, coloca ele dentro do carro e traz. Mas à medida que ele vai crescendo, você vai tendo outros modos de você trazer ele para a igreja. E se você vê que ele não está indo muito bem, você senta, conversa, o que está acontecendo, você ora com ele. Tem outras formas, mas a gente, como mãe, como pai, a gente não pode desistir. E qual seria essa idade que você vai deixar ele agora tomar essa decisão? De ir se sozinho? ele vem ou não? Tem uma idade? Essa pergunta. Eu penso que, mesmo quando eles casarem, for morar para longe, e que se eu ficar sabendo que eles começaram a esfriar, o meu Aí você vai joelho lá, tá no pega na chão. mãozinha, fala, vem aqui, Douglas. Não. Vem aqui, Lucas. Aí muda o modo. Muda o modo. Né? E aí a gente vai, uma maneira, da idade dele, dentro daquilo que eu consigo alcançar ali, porque tem muita coisa que não é nossa, é de Deus, que o Espírito Santo de Deus vai falar o coração dele. Mas nós não podemos desistir. Tá, eles fez a escolha e acabou. Não, tá certo que tem alguns casos que os nossos filhos, mesmo com a nossa insistência, nosso convite, né, tem esses casos que ele faz uma decisão, mas a nossa vigilância de oração, de alguma maneira, de pedir ao Senhor estratégia, né? Eu acredito que a gente sempre tem que ter. Ainda então não tem idade. Pai vai cuidar do filho sempre. Para mim não sei. O Jonas quer compartilhar. Eu acredito que o texto fala de criança, né? Eu acredito que existe uma mudança grande do nosso tempo de criança e do tempo de criança de hoje. Com 12 anos, há 30, 40 anos, muitas crianças já tinham o comportamento de um pai de família, sustento. Ele tinha que trabalhar para levar o sustento. Isso fazia com que essas crianças fossem maduras. Então, as pessoas que se preocupavam e se desgastavam com sustento, pensando em trabalho, coisas assim, então amadurecia muito rápido, né, mais cedo, né, pelo menos para muitas coisas. Hoje, com a situação econômica que mudou, então é diferente. Tem pessoas com 18, com 20 anos que se preocupam com outras coisas e não amadurece, né? Então, assim, o contexto mudou muito. Nós passamos muito a mão nos nossos filhos, facilitamos muito a vida deles, e nós estamos com criança dentro de casa com 25 anos, com 30 anos, atitude infantil de criança, né? Então, a idade hoje, ela não está sendo mais referência, né? Agora, o ensinar, né, o Bruce Wilkinson fala que a pessoa só aprende quando ele estiver fazendo. Se ele não estiver fazendo, você não ensinou. Infelizmente, às vezes a gente não consegue ensinar, né? Às vezes a pessoa tem 2 filhos, um aprendeu e o outro não aprendeu. Eu falando assim do caminho do Senhor, né?
Então, isso é uma coisa bem complicada. Obrigada, irmãos. É importante a gente destacar algumas observações aqui. Esse versículo, ele é uma poesia, o texto de Provérbios é uma poesia. E nessa poesia, né, não é uma promessa. Esse texto, especialmente esse versículo, não é uma promessa dizendo o seguinte, olha, ensina que ele vai. A forma que foi escrito dá um pouco a entender que parece uma consequência, um tom de consequência. Mas, para o pastor Davi, aqui ele ressalta que não é uma promessa, mas são condensações de largas experiências de vida em pouco espaço de tempo, contando com possíveis exceções. Então, o ensinar desde criança não garante que ele vá seguir a palavra de Deus depois, o caminho. E por que não garante? Porque tem algumas intempéries aí no meio. E que intempéries é essa? Que podem fazer com que essa criança não chegue à vida adulta e não prossiga. Apesar dos pais pensarem que fizeram o que puderam. Muitas vezes o pai faz a consagração, faz a apresentação, leva quando criança, e depois, à medida que a criança vai crescendo no tamanho, como o Jonas bem disse, vai crescer no tamanho, porque não amadurece, por conta de vários diferenças de gerações mesmo, de necessidades, ela não amadureceu e a gente libera. E aí o que acontece com essa criança? Ela não amadureceu, ela não tomou uma decisão correta, e de repente ela não quer mais o caminho do Senhor, porque na verdade ela não esteve. E aí nós como pais pensamos, mas a gente foi ensinou até, já tinha 15 anos e eu não precisava mais falar, mas precisava. Porque nós vamos ver que a nossa tarefa como pais, segundo Provérbios 22:6, é ensinar no caminho. E esse caminho, ele muitas vezes vai até a vida adulta. Depende muito de cada filho, depende de cada individualidade. Ele não tem uma data limite em que ele tem que ter essa maturidade pronta, acabou. E mesmo se ele depois, que estiver casado, ele ainda precisar de uma orientação, como a Elaís bem ressaltou, vai ter que ter uma orientação, precisa às vezes, muda o jeito. Claro que não vou lá na casa dele, barbado, falar, vem aqui, você vai... Mas a gente vai ter que continuar esse trabalho. Alguns pais descansam no fato do filho se batizou. E pronto. Se batizou e agora meu serviço está feito como pai. E aí é que a gente se engana. A gente acha que fez todo o trabalho e aí a gente para de ensinar no caminho. Deixa ele seguir por conta própria. E nem sempre está no momento certo de liberar. Ele nem sempre está maduro. Afonso queria falar? Microfone, por favor. Oi. Me corrija se eu estiver errado, mas o texto está falando para pais e não para os filhos. Aqui é um pressuposto que o filho vai acatar tudo que o pai falar. Exatamente. Então, o trabalho do pai é ensinar no caminho. Né? No pressuposto que o filho vai acatar se ele tudo, vai acatar ele e vai se seguir, manter no caminho. É onde entra a decisão do próprio indivíduo. Então, ele pode seguir, obedecer, ir à igreja e não ter internalizado essa convicção. Então, trago aqui um alento para aqueles pais que fizeram de tudo para cuidar de seus filhos e, infelizmente, hoje os filhos não estão na igreja. Aí, eu conheço muitos pais que se culpam e dizem, poxa, mas eu fiz tudo, o que aconteceu? Infelizmente, existe essa exceção, porque a palavra de Deus, ela não nos engana, não é uma promessa de Deus. Porque se fosse uma promessa esse texto, Deus ia quebrar a palavra dele. E Deus não quebra, ele nunca quebra a palavra dele. Mas a forma como foi escrito, deu-nos a entender que, se a gente não examinar ela mais profundamente e destacar essa palavrinha no caminho, a gente continua pensando que a gente fez uma parte e aí acabou. Mas essa tarefa não é curta. A nossa tarefa como pais, ela é muito longa. E alguns pais têm
a alegria de ter os seus filhos tendo essa decisão mais cedo que outros. Mas isso é de cada um, não existe uma regra. Essa é a ideia. Gabriel, você queria falar? Você levantou a mão? Estava só espreguiçando. Tudo bem. Então, a gente precisa entender o gênero do texto para que a gente possa depois guardar essa verdade no coração. Então, não é uma promessa que tem que ter o cumprimento. Agora, o que diz o versículo é o seguinte: quanto mais eu cerco o meu filho do conhecimento, menos chance ele tem de fazer outras escolhas. O pai que é corintiano, que ensina o filho desde pequenininho a torcer para o Corinthians, e ele mostra toda a história, todos os, né? E aí eu falo Corinthians, mas pode ser qualquer outro time, São Paulo, Palmeiras. Mas o pai que gosta e que ensina desde pequenininho, gente, muito difícil o filho torcer para outro time depois. Muito difícil. Ele cresce gostando daquilo, vendo aquela paixão do pai, né? E a não ser que tenha um conflito com o pai, ele vai seguir aquele. Menos chance ele tem, porque ele não conhece muitas outras coisas. Ele conhece isso e é isso que eu vou fazer. Agora, tem um problema também nessa coisa da gente inculcar, né? Não a palavra de Deus, mas inculcar coisas que a gente acha que é vocação, que é o melhor para o nosso filho. E a gente vai falar disso daqui um pouquinho. Vamos caminhar para o próprio versículo. A gente vai analisar o versículo palavra a palavra, mas eu prometo que eu não vou demorar, tá bom? Porque é rapidinho aqui, o pastor ele faz uma exposição muito prática. Então, ele analisa aquele trecho e depois ele já aplica. Então, eu queria ler algumas coisas com os irmãos. É bastante texto, mas a gente não vai ler tudo. A gente vai só pegar os pontos de destaque e mais conversar, tá bom? A primeira parte do versículo diz ensina. Ensina a criança. O que significa dizer ensinar? Esse ensinar está relacionado a estimular, certo? Ele quer dizer que a gente deve estar, então, o ensinar é estar mostrando o que significa aquilo que ele está fazendo. E nesse sentido, tudo, prática, né, cristã, ou na escola, atitudes com o vizinho, tudo que ele faz. O pai está ali estimulando a fazer o que é certo e mostrando que não se deve fazer. Não forçando, não inculcando, não lavando a mente, o cérebro, tirando e fazendo aquela lavagem cerebral, mas mostrando sempre os dois lados. Um perigo muito grande de pais que gostam de fazer uma lavagem cerebral na cabeça das crianças é que quando eles descobrem o outro lado, eles se revoltam contra o pai. Às vezes aqueles pais que querem direcionar o filho só nesse caminho, quando eles conhecem o outro lado, eles dizem, mas poxa vida, você me tirou do mundo, né? Só me deu uma opção. E nós somos seres criados à imagem de Deus, e o Senhor Jesus, o Senhor Deus, quando nos criou, Ele nos deu essa ampla visão. Nós não podemos ficar num só, nós não somos um cavalo que precisa ficar assim, tampando. Não é esse o nosso papel, não é daquele, eu não sei o nome daquele negócio que põe assim no cavalo, mas aquela coisa que tampa assim a visão para olhar para os lados. É a nossa função, como que é? Cabresto, né? Vai por aqui só. Não é essa a nossa função. A nossa função de ensinar é estimular, esclarecer, orientar. E aí, orientar é o seguinte, é dizer, olha, vamos por aqui, esse caminho aqui é mais seguro. Aquele ali, não. Eu já fui, ou seu pai já foi, aquilo ali eu já experimentei, ou seu avô, não precisa da gente mesmo ter o exemplo, mas outras pessoas e você, nesse diálogo, nós vamos alertá-lo, orientar. Esse aqui é melhor. E deixar que escolha. Claro que quando é criança, você não vai deixar ele colocar o dedinho lá na tomada. Se bem que colocar o dedinho na tomada não tem problema, né? Não pode colocar um ferro lá na tomada. Então, às vezes, até o dedinho você pode deixar. Põe o dedo aí. Aí vai pôr. Vai ver que não aconteceu nada. Agora, não põe o ferro, não vou deixar. Porque aí você vai explicar. Você não vai deixar jogar ele para o erro, mas você tem que deixar ele chegar até pertinho. E para deixar ele pertinho, quando a gente está com criança em piscina, em clube, no mar,
eu falo quando as minhas crianças eram pequenas, eu ia para o mar e eu nem via nada no curtindo, descansar. Eu voltava mais cansada do que era, porque eu queria deixá-los brincar na praia. Mas eu ficava o tempo todo. Porque o Paulo André, ele sumia. Ele ia. A Raquel não ia, mas eu tinha que ficar assim. Então eu não curtia a praia. Mas era esse o meu papel. Passou, graças a Deus. Hoje eu vou e eles se viram e eu consigo curtir a minha praia. Mas naquele momento, o meu papel de orientador era assim, pode ir, mas eu estou aqui. Vai, peraí. Não, até ali. Aí chegou ali e falou, agora você não vai mais não. Agora você pega aquele cajado, né? Volta, ovelha. Aqui não. E às vezes, infelizmente, ele vai ter que chegar pertinho do perigo para ele entender que não é aquela não é uma boa escolha. O ensinar é estar junto, é estimular. Então, não é só trazer a igreja, colocar lá na salinha da escola dominical e dizer, professora, ensina aí a Bíblia para o meu filho. Aí ele chega em casa, aí ele faz uma coisa errada. Ah, por quê, mas professora, você não aprendeu na igreja? Não pode fazer isso? Não é aprender na igreja. A igreja é uma parceira da família. Os professores da escola dominical são parceiros na educação, eles pegam isso aqui da educação. Quem está com todo o processo é o pai e a mãe. Então, a gente tem que acompanhar, sim, o tempo todo, orientar. Isso dá trabalho. Eu digo sempre para os jovens que frequentam em casa, falo, olha, pensem bastante antes de casar e ter filho. Depois que você tem filho, né, não pensa que é brincadeira, não, porque é uma luzinha que acende que você tem que ficar lá acordado para manter aquela velinha acesa, aquela luzinha acesa. Você nunca mais vai dormir uma noite inteira sem pensar, será que a luz está acesa? Será que a luz não está acesa? Você vai ter esse trabalho, né, é um trabalho gostoso, mas é um trabalho para o resto da sua vida. E os irmãos aqui que já têm os filhos casados e netos, sabem do que eu estou falando, não é? Ou vocês dormem descansados, falam assim, agora acabou. Não, está sempre pensando no neto, no filho, no bisneto, em quem que está namorando. E às vezes mora lá nos Estados Unidos, mora lá na França, mora em outro lugar, mas você está aqui com o coração. Porque é seu filho, é seu neto, você está preocupado. Então, é estar junto o tempo todo. E aí a aplicação que ele trouxe aqui para nós, né? Ser pai significa ser um construtor e orientador. Número 2, é um processo que envolve acompanhamento para conceder privilégios à medida que acontece o amadurecimento. Podem vir acompanhadas de cerimônias de dedicação, apresentação, consagração, festas de debutantes, ritos de passagem, mas não se limita apenas a essas festividades, implicando necessariamente em dedicação e treinamento nos valores da sabedoria durante a vida inteira. Como eu comentei no começo, às vezes a gente espera o dia que o nosso filho vai decidir por se batizar. E aí, ai que coisa linda, é lindo mesmo, né? Os meus 2 já se batizaram, inclusive foi aqui. Então é uma festa, a gente chora de alegria, muito bom ver eles apresentando a vidinha deles ao Senhor. Mas não é o fim. Agora eles estão no caminho do Senhor, agora eu posso descansar. Gente, a sequência de provações que vem na vida de um cristão, principalmente depois que ele reconhece Jesus como Senhor publicamente, é enorme. Você experimentou isso quando você se converteu. E na vida dos adolescentes e crianças não é diferente. A gama de provações, ali é que a gente vai estar. Agora você se declarou servo do Senhor Jesus, agora a gente vai estudar mais profundamente. É um passo para a maturidade, mas nunca de deixar. Bom, a segunda parte, até aqui tudo bem? Tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma contribuição? Vocês já perceberam que eu gosto de conversar, né? Deixar todo mundo falar. Fiquem à vontade, podem levantar a mão quando quiserem participar, ok? A Silvana me emprestou o marido dela ali com o microfone para ficar andando, né? O meu não pôde estar aqui, mas se algo que vocês quiserem falar, é só levantar a mão. Obrigada, viu, Afonso, por isso. Segunda parte do versículo é a audiência. Ensina quem? A criança, está ali o termo. Só que a criança, nesse caso aqui, não se refere apenas a criança, no nosso conceito, até 10 anos. A gente pensa assim, criança até 10 anos, não é? 11 anos já está moça, rapaz, não é isso, Gabriel? Não está moça e rapaz, não? Você já não é um rapazinho? Você já tem 11.
12? Está com 10 ainda? Meu Deus, é muito grande. Mas a gente pensa que a criança é isso, mas a Bíblia não diz que criança é até 10 anos, 11 anos. Olha o termo aí. Lá em Juízes, a gente não vai ler o versículo agora, mas depois vocês podem conferir. Juízes 3, 5, 7, 8, 12. E Gênesis 37, 2 diz que Sansão era criança e José era criança. E José já tinha 17 anos. Né? Quando existe essa referência aqui. Com 17 anos ainda é criança. A Bíblia chama de criança. Então, até a fase da maturidade. Então, e ainda trazendo para o nosso conceito hoje, nós não temos uma idade ainda, né, definida de dizer assim, não, agora já é adulto. Não. A partir do comportamento, sim. A partir do fruto, aí a gente tem uma ideia de que agora ele está realmente pronto para levar a vida dele, vamos dizer assim, sozinho. E eu só vou ficar de longe. Mas, às vezes, a gente fica cuidando até os 25, às vezes até os 30. E aí entra um outro comportamento também que é equivocado da nossa parte. Ficar cuidando demais, ficar ensinando demais. Aí o cidadão já tem 29 anos, está lá em casa ainda. Mamãe, cadê o meu macarrão? Mamãe, você não vai me levar na igreja hoje? 29 anos. Passou da época, não é? Já devia estar andando com as próprias pernas, tanto socialmente, emocionalmente, como também diante de Deus. Mas tem mãe que é muito, mãe e pai, né? Super protetor, não, meu filhinho, meu filhinho, meu filhinho. Aí a gente está tendo um outro comportamento também equivocado. Que a palavra de Deus diz, ensina no caminho em que ele deve andar. Então, vamos ajudando ele no caminho dele. E nós vamos ver que tem um momento que a gente vai estar na frente. Eu trouxe até uma artezinha ali, daqui a pouco eu vou mostrar. Às vezes a gente está na frente, às vezes a gente está do lado, às vezes a gente vai ficar atrás e vai deixar ele ir. Nós vamos mudar a nossa posição, mas o filho precisa ir crescendo e amadurecendo. Ensinar no caminho tem muito a ver com isso. Aí a aplicação que o pastor colocou, diz o seguinte, essa educação, essa orientação precisa acontecer todo o tempo em que o jovem está sob seus cuidados. E deve ser sensível à natureza individual. Aí tem pai que fala assim, nossa, eu tenho 5 filhos, criei tudo igualzinho. O fulano é uma bênção na igreja, o ciclano, não quer mais ir na igreja, não sei o que eu faço, mas eu criei tudo igualzinho. Seu Rubens tem um monte de filho, né? Bastante ali. Minha sogra tem 7 também, minha mãe teve 5. Então, eu fico imaginando a cabeça dos pais que têm muitos filhos, porque a gente que tem 2, 3, está mais fácil ali de saber. Mas tem famílias que tem um monte de gente e aí um se torna pastor, o outro presbítero e o outro não quer saber de nada. Aí você fala, poxa vida, me ensinei tudo igualzinho. Irmão, irmã, o problema está aí. A gente tem que se atentar à individualidade. Não posso colocar todo mundo numa forma. Eu sei que é difícil para as mães que tiveram muitos filhos tratar com cada um com individualidade. É mais fácil para nós hoje que nós temos 2, 3, porque a gente consegue enxergar os 2 filhos. Mas com 4, 5, 6, 10, não dava, né? Era todo mundo no caminhão e vai todo mundo para a igreja junto, sem olhar um individual. Mas esse às vezes foi o problema, o não olhar a individualidade. Porque a necessidade que um tem, às vezes o outro é diferente. Bora caminhar? Terceira parte do versículo. Ali a gente já falou que é um direito e a responsabilidade de orientar, né? Nós como pais temos esse direito e a responsabilidade. E, bom, agora no caminho em que deve andar. Ali, que caminho é esse? O pastor nos apresenta 5 perspectivas de caminho. Vocacional, quando os pais consagram o filho na vocação que deve seguir. Na aptidão, quando os pais observam e incentivam os filhos, conduzindo-os para o aperfeiçoamento da área de música, esporte. Status, quando os pais se preocupam com a posição que ocupará na sociedade.
rebeldia, quando os pais liberam a criança para decidir o seu próprio caminho, e sobre a perspectiva moral, quando os pais se preocupam em orientar a conduta, especialmente a construção de valores e conceitos voltados para a religiosidade. A questão é que esse treinamento, ele abrange todas essas perspectivas. E muitas vezes a gente quer se preocupar e se atentar apenas em uma. Meu filho nasceu com talento para música, então eu vou investir tudo nesse caminho. E a gente esquece das outras perspectivas. E aí a gente se preocupa em treinar, colocar ele numa escola de música logo cedo, para ele ser um Mozart na vida e ser reconhecido no... E a gente esquece das outras perspectivas. E a questão moral? E a questão de como ele vai estar na sociedade, como ele vai estar no relacionamento com o outro. Então, a cabeça do pai da mãe, dos pais, precisam estar atentas a essa pluralidade de formação da criança. Gente, dá trabalho ser pai e mãe, não dá? A gente tem que pensar nisso tudo. E ainda tem que pensar nas tarefas diárias, no trabalho, no marido, na própria família de pai e mãe. É trabalhoso, mas é compensador. Porque quando a gente se atenta a esses pontos, nosso filho, ele tem a possibilidade, quando você orienta ele em todas essas perspectivas, ele tem a possibilidade de fazer uma escolha sábia. E quando ele chega no momento natural de maturidade dele, ele vai poder dizer, bom, eu quero aquele caminho que meu pai me mostrou. Não, eu não gosto, eu sou avesso a esse comportamento, quero outro. Dificilmente aquele pai que trilhou o caminho junto com o filho, lembra, não é uma promessa, não é que isso tenha que acontecer, mas dificilmente uma criança que trilhou o caminho junto com o pai vai ter uma outra escolha. E às vezes esse treinamento precisa liberar para que ele tome essa decisão, e não que a gente sempre tome a decisão por ele. Não, você vai sim, pronto, acabou. Não, você vai sim. Tem um momento da vida que a gente vai ter que fazer isso, mas tem outros momentos que a gente percebe a maturidade chegando, que a gente vai dar essa possibilidade para que eles possam tomar as decisões também. Nesse sentido, o pastor aplica, né, que é a decisão que a gente deve passar para os nossos filhos é que eles têm que ser outrocêntricos, né? Pensar no outro, não em si mesmos. E a gente também tem que fazer isso como pai e mãe. Pensar no outro, pensar no filho. Como Jesus fez. Ele deu a sua vida em favor de nós. Então, abrir mão, às vezes, de algumas coisas nossas em detrimento daquele que a gente está ensinando. O caminho do sábio pode ser encontrado e ensinado com a prática dos pais. Isso que o Deman falou. Não é só o trazer da igreja, é o orar em casa, é o estar junto, é se atentar para a individualidade. Filho, você foi bem na escola hoje? Não, hoje tirei 4 na prova de história. A Raquel deve estar rindo lá em cima. Então, vamos lá. O que aconteceu? O que faltou? Faltou isso. Então, vamos estudar de novo? Vamos organizar seu tempo? Precisa... Olha lá, ela está fazendo cara feia para mim. Precisa se organizar? Então, vamos de novo. Se tirou 10, tirou 10 de matemática, vamos alegar, que bom. Vamos, Habibs, tomar um milkshake. Merece. Né? Estar junto, conversar, fazer parte. Como eu disse, né, e repito, e eu sei que os irmãos e as irmãs concordam comigo, dá muito trabalho. Mas tem um valor incrível quando você ouve do seu filho, da sua filha, nossa, né? Isso que vocês falaram aqui, olha, minha mãe me ensinou o respeito, meu pai me deu esse exemplo. É muito gratificante saber que o que a gente deixa para eles não são bens financeiros, mas modelos de vida. Incentivo às melhores escolhas, escolher o que é correto, fazer a distinção disso e daquilo e escolher a melhor coisa. Às vezes, quando errar e fazer uma coisa errada, não receber só a repreensão do pai, mas o amor, o carinho, e dizer, vem cá, vamos lá, você errou agora, mas vamos de novo. Eu queria fechar essa nossa... Bom, ainda falta a última antes de fechar, para a nossa ilustração, o resultado, né? Como a gente já tem conversado desde o começo. Se a gente cerca o nosso filho
de todo esse carinho, esse olhar, crendo que o Senhor vai conduzi-lo à presença dele, porque a gente, em última análise, o Senhor é quem vai buscar essa ovelha, né? A gente está cuidando aqui, mas a ovelha é do Senhor, o coração é do Senhor, e essa pessoa precisa se dedicar ao Senhor e não a nós. Não porque a minha mãe quer, eu vou na igreja, mas porque eu quero, porque eu aprendi a amar Jesus por causa da minha mãe, por causa do meu pai. Então, ele faz essa decisão, é do Senhor. Certamente ele vai tomar essa decisão. Mas, Simone, e se mesmo assim ele não tomar essa decisão? Descansa, irmão. Você fez o que era para fazer. Se você tomou todos esses cuidados, olhou todos esses aspectos, descansa no Senhor, porque é para Ele que a gente faz. E se a própria pessoa, depois de madura, se decide em não servir o Senhor, nós não podemos fazer muito mais coisa, a não ser, como pais e mães, orar por eles, e ainda assim, né, quando formos acionados, porque aí chega um momento que a gente não pode mais nem ficar invadindo, a gente tem que esperar ser acionado. E eu sei que para as mães isso é muito difícil, esperar ser acionada, muito. A gente quer ficar aí lá, o filho casou, mas a gente quer ir lá, fala, não faz isso. Casou, irmãos, deixa eles viverem. Se você for acionado, vá lá com prazer, ensine e faça, olha, assim é sensado, mas deixa eles viverem. Certamente, eles não vão se desviar. As aplicações aqui, alcançar o coração do filho com princípios da palavra de Deus desde cedo é o segredo para que o filho continue nesse caminho até o final da vida. Ensinar o caminho não é fazer lavagem cerebral ou privar a criança de conhecer outros caminhos. A criança tem vontade própria e deve ser incentivada a fazer as escolhas corretas. Os pais são os ferramentadores ou fermentadores que vão incentivar os filhos a conhecer o Criador. Aí aqui eu termino com essa ilustração. O processo de ensino é como... Eu gostei muito dessa ilustração. Meu pai era pedreiro, então esses objetos são comuns para mim. Eu via muito ele fazer esses alicerces aqui, construir casa, construir igreja, construir muitas igrejas em Goiânia, igreja cristã evangélica. Então a primeira coisa que a gente faz quando vai construir é o alicerce. E para que a construção chegue a ser uma igreja tão bonita como essa, primeiro teve que ter uma base forte aqui. Senão essa igreja não ia ficar assim, bonita, sustentada. E para que essa base fosse feita, precisou de uma linha, né, para medir, porque senão essa vala ia ficar torta, não é? E se ficar torta, o que acontece? Há perigo de desmoronar depois, né? Eu não sou engenheira, mas eu tenho um marido engenheiro e um filho que é quase engenheiro agora. E errou um cálculo, já era. A gente sabe disso. A construção pode toda ir abaixo. Mas se a gente, na base, como pais, a gente usa essa linha que demarca como a palavra de Deus, e a gente começa a cavar esse caminho com base nessa linha, com certeza a construção vai ficar retinha. E aí depois é só deixar crescer. Essa ilustração é muito bacana. Aí eu venho para uma arte aqui amadora, já pedi até desculpa para o Afonso, porque ele é profissional nisso. Falei, olha, eu tentei fazer o máximo que eu pude aqui. Mas a ideia dessa ilustração... Opa, eu estou passando o meu, mas não estou passando de vocês, desculpa, gente. Aqui a ilustração. Perdão, eu estou olhando no meu, não estou olhando lá. Então, aquela ali é a imagem da linha, a linha como a palavra de Deus. A pessoa que está furando lá a vala somos nós, os pais. E quem é que vai entrar nesse caminho com a gente? Quem vai fazer esse prédio crescer? São os nossos filhos. Mas a gente precisa cavar bem fundo essa vala. E aí, olha o processo aqui, que eu peço desculpa pela arte primária. Mas a ideia é que aquele menininho, olha lá, olha a fase 1 da educação de filhos. O pai está ali na frente e o filho vai atrás. E cada vez mais vai ficando mais fundo o relacionamento com Deus. O pai vai fazendo na frente, como o Deman pontuou lá, o pai vai mostrando como é que faz, e o filho vai vendo. Olha, meu pai ora, meu pai faz isso, né? E ele pede o direcionamento, vou indo. Chega um momento ali na frente que o pai passa o filho para frente. Agora você vai na frente, eu vou aqui, observando. Veja que ele é pequenininho ainda, certo? Ele está ali.
Mas aí o pai já consagrou o filho, ele já está começando o caminho com o Senhor. Aí vem a fase 2, ele vira adolescente. Aí o pai pode dar uma paradinha, descansar, né? Chegou a idade, o filho adolescente agora pega a pai e vai fazendo. Sozinho, pelo esforço dele. Mas o pai está ali, ó, do lado. Qualquer coisa, se ele tentar sair por alguma daquelas setinhas, ele vai lá, nesse caso com a pá e puxa, né? Mas se ele fosse pastor, pegava o cajado e puxava a ovelhinha. Ele já está adolescentezinho. Aí, cada vez mais o pai vai ficando distante, vai deixando ele tomar conta da vida dele, mas o pai e a mãe, quando eu falo pai, eu digo pai e mãe, a gente sempre de olho, deixa ele tomar as decisões dele na adolescência. Se eu vejo que tem alguma coisa errada, eu interfiro, mas deixa ele seguindo. Até que um dia, ele encontra uma outra pessoa, que também está sendo trilhada ali, está sendo direcionada, não pus a mãe e o pai dela ali, mas está escondidinho, tá bom? E aí, um belo dia, o caminho desses dois se cruzam, e os dois estão sendo direcionados pelo Senhor. E aí a gente observa, vê que está dando tudo certo, fala, agora vai. Chega um momento que a gente fica só no oculto. Aí eles se unem. Nesse momento é um momento que a gente pode ficar só no oculto. Deixa eles viverem. E a gente vai orar por eles. E aí, quando a gente for acionado, a gente vai estar presente. Ensinar a criança no caminho. E não vamos abandonar nossos filhos nunca. Nunca, nunca, nunca. Porém, tem que deixar eles trilharem. Confiar no trabalho que a gente fez. Aqui, nesse momento, é um momento crucial. Eu já estou terminando. Esse momento é um momento muito difícil. De escolhas. Com quem vou me casar, que curso que eu vou fazer, para onde que eu vou. E muitos pais, infelizmente, acham que nesse momento aqui, ele já faz sozinho, imagina. Meu filho já está com 20 anos. Ele já sabe, já tem até barba já, imagina. Deixa ele decidir o que ele quer fazer, com quem ele quer namorar. Não, ainda não, né? Vamos ficar de olho. Dependendo da escolha que ele faz, a gente começa a dar os pitaquinhos. Acho que não, faz isso, observou isso. Dependendo da escolha, aí você fica sossegado. Nesse caso ali, os dois se encontraram, se deram bem, foram filhos bem criados, estão dentro já da vala, não dá muito para sair. Perceba que quanto mais eles estão profundo. E aí, para sair, mais difícil, né? Tem que dar aquele pulão assim. Aí, ele mesmo vai dizer o seguinte, não vale a pena. Sair para depois, eu sei que eu vou ter que voltar. Então, ele faz essa escolha. E depois que está os dois caminhando junto, que bênção, a gente vai agradecer a Deus. Irmãos, foi um prazer falar desse tema. Aí aqui a gente tem um pouquinho das conclusões que a gente já falou ao longo da nossa aula. E aí, como reflexão final, eu volto lá naquela pergunta, né? Que gostoso ouvir dos irmãos o que foi mais precioso que os pais de vocês deixaram para vocês. Respeito, né? Fazer escolhas certas, incentivo a estudar. Porque isso, né? Crianças, adolescentes, jovens que podem estar assistindo a gente, é o mais precioso que seu pai pode dar. Não é um bem financeiro, não é uma casa, um patrimônio, né? Um comércio. Isso você vai adquirir, se for da vontade de Deus ou não. Mas o estar dentro do caminho da palavra de Deus, esse exemplo maravilhoso. O respeito, o temor ao Senhor. E a última coisa, se vocês conseguirem fazer, eu queria que vocês entrassem aqui no mente.com, nesse código, e digitassem uma palavra. Você pode digitar até 5 palavras do aprendizado que vocês tiveram hoje. Isso vai servir para uma reflexão para mim, como professora. Tá? Vocês aprenderam hoje com essa lição? Não, eu já sabia tudo isso, Simone. Não tem nada de novo aqui. Ótimo, então põe lá. Nenhuma novidade, por favor. Só coloca nessa, se você puder, no seu celular. Pode fazer em casa também, se quiser anotar aí. Pode já clicar. Acho que agora vai funcionar. Mas eu vou ver essa nuvem de palavras depois aqui no meu celular. Tá bom?
Vou deixar aqui na tela. Eu quero agradecer a todos pela participação e queria orar com vocês para a gente encerrar. Eu sei que passamos aí 4 minutinhos só para a gente... Quero agradecer. Queria que vocês se colocassem de pé para a gente orar juntos e pedir para Deus também, né? Agradecer a Deus pela palavra dele e pedir que nos ajude, porque não é uma tarefa fácil. Criar um filho para rebeldia é muito mais fácil, não é? É só deixar ele seguir o próprio caminho. A estultícia está ligada ao coração da criança. Se a gente larga ele já está perdido. Mas criar ele para o Senhor é uma tarefa árdua, requer muita sabedoria e por isso nós temos que estar aos pés do Senhor cada vez mais. Vamos orar? Deus querido, nós te louvamos porque sabemos que o Senhor compreende as nossas angústias, compreende as nossas necessidades e sabe, Deus, que nós não conseguimos se o Senhor não nos ajudar. Nós reconhecemos a nossa fraqueza como pais, como seres humanos, como pecadores, mas cremos na tua bondosa mão que nos guia cada dia. Cremos no teu amor que nos sustenta em todos os momentos e sustenta também os nossos filhos. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra nos traz esse conforto de saber que se fizermos o trabalho junto com o